No dia 25 de dezembro de 2010, uma mulher de 42 anos na Grã-Bretanha postou um comentário suicida numa famosa rede social da internet. A mensagem parecia um pedido desesperado de ajuda. Embora ela tivesse mais de 1000 amigos online, nenhum deles prestou ajuda àquela mulher. No dia seguinte, a polícia encontrou seu corpo. Ela havia morrido de uma overdose de remédios. Esse triste relato mostra claramente a importância de ter um amigo que realmente compreende a tua situação e depois age de forma prática para te dar a mão. Infelizmente, à medida que os anos vão passando, o conceito de amigo vai se desmoronando. Mas, se for para olharmos no ponto de vista bíblico, no ponto de vista de Jeová, como podemos ser um bom amigo? Analisando a amizade de Davi e Jonatã, especificamente um relato ou uma ocasião que se passou na vida deles, nesse discurso nós vamos aprender como ser um bom amigo e por que é importante nos esforçarmos a ser um bom amigo. Para começar, Davi ele estava numa situação bastante perigosa. Na semana passada nós conseguimos perceber que até o rei Saul ela admirava as boas qualidades e as conquistas de Davi. Ela até elogiou e pediu que Davi casasse com a sua própria filha. Só que depois, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi e começou a persegui-lo com o objetivo de tirar a vida de Davi. Numa situação como essa, enquanto Davi continuava inocente, não sabia exatamente o que estava a se passar, de repente apareceu um bom amigo. O exemplo de Jonatã vai nos ajudar a saber como cada um de nós pode ser bom amigo. Jonatã, para ajudar Davi, ele fez 3 coisas específicas e se imitarmos o exemplo dele, podemos ter a certeza que seremos amigos excelentes. Vamos considerar o primeiro ponto. Jonatã, ele se esforçou a consolar e encorajar Davi. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo número 20, os versículos número 2. Lembrando que no versículo número 1, Davi está completamente preocupado. E durante essa preocupação, ele encontrou-se com Jonatã e fez algumas perguntas a Jonatã. Mas por que o teu pai está a perseguir-me? O que eu cometi? O que eu fiz contra ele? Jonatã, no versículo número 2, respondeu: isso não acontecerá de forma alguma. Tu não serás morto. O meu pai não te fará coisa alguma, grande ou pequena, sem antes me contar. Por que o meu pai me esconderia isso? Isso é impossível. Irmãos, conseguiram notar o consolo e as palavras de encorajamento que Jonatã usou numa situação em que o seu amigo Davi estava a passar? Ele disse assim: isso não vai te acontecer. Você não será morto. Será que podemos aprender alguma lição desse ponto? Se você tem um amigo, ou até uma pessoa na sua família que está sofrendo, que está a passar por dificuldades, o que é que normalmente você faz? Será que você se aproxima dela e diz: olha, eu te avisei. Ah, se você tivesse feito como eu disse. Será que você colabora para que o seu amigo sofra ainda mais ou procura verdadeiramente consolá-lo?
A imagem no nosso manual de atividade, ela mostra um nosso querido irmão que está a passar por extremas dificuldades. Mas um casal de irmãos, amigos verdadeiros, tiraram tempo para consolar e encorajar esse irmão. É interessante que, ao consolar e encorajar os nossos irmãos que estão a passar dificuldades, nós não queremos dar a entender que nós entendemos a situação deles. Muitas vezes nós cometemos esse erro, dizendo, não, eu entendo, isso é... Não. Nós queremos simplesmente ser pessoas úteis. Nós não queremos tentar adivinhar o que o irmão está a sentir. Simplesmente queremos consolar e encorajar os nossos queridos irmãos que passam por essa situação, assim como Jonathan fez com Davi. Mas Jonathan não parou por aí. Por exemplo, a segunda coisa que Jonathan fez que pode nos ajudar a ser bons amigos é que ele avisou sobre o perigo que o seu amigo estava por passar. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo número 20, versículos 12 ao 13. E Jonatã disse a Davi, que Jeová, o Deus de Israel, seja testemunha de que sondarei o meu pai por volta desta hora, amanhã ou depois de amanhã. Se as intenções dele para contigo forem boas, eu mando avisar-te. No entanto, se o meu pai te quiser fazer mal, que Jeová me castigue e que o faça severamente se eu não te informar e deixar que tu vás embora em paz. Que Jeová esteja contigo, assim como esteve com o meu pai. Que palavras consoladoras! Meus queridos irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender aqui desse aspecto de Samuel? 1 Samuel capítulo 20, versículos 12 ao 13. Se você perceber que o seu amigo está em perigo, será que você faz alguma coisa para ajudá-lo? Será que você pensa assim, não, ele vai saber se virar, ele vai cuidar, ele vai dar a volta por cima. Ele é forte. Não é necessário lhe dizer nada. Será que nós agimos assim? Como verdadeiros amigos, meus queridos irmãos, imitando o exemplo de Jonatã, nós queremos avisar os nossos amigos de possíveis perigos que eles talvez possam enfrentar. Isso inclui também quando os nossos amigos talvez estão a dar um passo em falso. Nós queremos avisá-lo mais rapidamente para que eles não cometam um erro e desagradam a Jeová. E por fim, é importante também defender os nossos amigos. E Jonatã fez isso muito bem. Uma vez ele estava frente a frente com seu pai, Saul, e seu pai já estava completamente chateado. E veja como é que Jonatã reagiu, não é? Quando, por exemplo, Saul ele ordenou alguém para ir buscar Davi, porque ele achava que Davi poderia ser morto. O 1 Samuel capítulo 20, versículos 32, Jonatã disse a Saul, seu pai, por que ele deve ser morto? O que é que ele te fez? Essas palavras de Jonatã foram muito corajosas. Ele deixou claro que era realmente um amigo. Quando alguém fala mal do nosso amigo, ou alguma coisa assim ruim a respeito das pessoas que nós amamos, será que nós acreditamos logo no que se diz? Ou lealmente defendemos os nossos amigos? Com certeza, meus queridos irmãos, o exemplo de Jonatã é um excelente exemplo para imitarmos. Jonatã consolou e encorajou, avisou e defendeu. Então nós queremos fazer exatamente essas três coisas. Queremos aproveitar todas as formas para consolar os nossos amigos. Mas ao fazer isso, nós não queremos dar a entender que sabemos tudo sobre o que ele está a passar. Simplesmente queremos dar ajuda prática. Também queremos avisar, mesmo que talvez o nosso amigo está a dar um passo em falso. E por fim queremos defender, não acreditar em qualquer coisa que dizem sobre os nossos amigos, sem antes
confirmar. Se fizermos isso, meus queridos irmãos, nós com certeza que estaríamos a ser um bom amigo e estaríamos a imitar o excelente exemplo da amizade de Davi e Jonatã.